Bom dia, irmãos, bênção. Tantas coisas já aconteceram até aqui, que nos deixa muito alegres, né? Como já dizia o Marcos Reis, o melhor lugar do mundo é a igreja. Porque o Senhor diz, onde estiver 2 ou 3, eu estou ali, presente, fazendo a obra em cada coração. Aqui os batizados, as crianças apresentadas, as orações. Então, que bom que o Senhor está em nós e entre nós. Vamos ler 3 textos e ao lermos, vamos ver qual é a palavra que aparece comum nesses 3 textos. Primeiro, Salmo 133, alguns já estão sabendo já, né? Salmo 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Vamos ler juntos essa parte final. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora vamos abrir em João 17, versículos 20 a 23. E assim lemos: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Onde é que estão esses? Cada um de nós, amém? O Senhor só não rogou por ele e pelos 12, mas por nós também, e por seus discípulos, por nós também. Então não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como estou, Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Vamos ler o 23 juntos? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Finalmente, vamos ler em Atos 4, versículos 31 e a primeira parte do 32. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Só a primeira parte do 32. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Interessante esse versículo. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Está lá na entrada aqui do salão, né? Nada foi planejado, né, Japa? Esse texto está projetado lá. Deus confirmando, né? A palavra de Deus. Mas, irmãos, qual é a palavra em comum que aparece nos 3? A palavra... ser um ou unidade. Nós temos no Salmo 103, aqui, um suspiro pela unidade. É o Senhor, através de Davi, suspirando pela unidade, dizendo, ó, como é bom e agradável verem unidos os irmãos. Nós temos em João 17, uma oração pela unidade. E nós temos em Atos 4, nós temos aqui uma resposta à unidade. Aqui no Salmo 103, queridos, começa dizendo, ó, como é bom e agradável ver unidos, irmãos. Eu tenho dito que isso aqui pode ser um cumprimento dos discípulos. Um diz, ó, como é bom, e o outro, e agradável, viver, e esse abraço e diz, viverem unidos, irmãos. Imagina os irmãos se encontrando por aí na rua, né, no trabalho, bancos e shoppings,
né, se abraçam dizendo, mas vamos fazer esse exercício, vamos ficar em pé. Todo mundo. Então, um vai dizer para o outro, vai dizer, ó, como é bom, o outro e agradável, e juntos viverem unidos, os irmãos. Já acabou a reunião agora. Glória a Deus. Eu acho que já acabou a reunião. Os irmãos já estão vivendo, já, né? Glória a Jesus. Realmente, né, queridos? É bom e agradável. Nós podemos dizer assim, como hoje aqui, né? Estar aqui é bom. Em algumas reuniões é bom, tudo é bom. Mas, querido, o Senhor quer nos levar do bom e agradável. Sabe o que é o agradável? É permanecer vivendo nessa comunhão de uns com os outros. Porque o Senhor nos leva do bom ao agradável. Ou seja, o prazer, a alegria de estarmos juntos. E quanta alegria podemos ver no meio do povo de Deus. E aqui então o Senhor diz como é bom e agradável viver unidos, irmãos. E aqui diz que é como óleo esse precioso que desce da cabeça de Arão até as suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. E, queridos, e a palavra óleo na Bíblia, e aqui já fala que essa da unção que veio sobre Arão, e também aqui o orvalho, aqui a água, ambos nos falam, sabe o quê? Da vida do Espírito Santo. E aqui fala que desce, aqui podemos lembrar dessa unção do Espírito Santo, que foi dita hoje aqui. E o Senhor dá uma promessa então, que aonde há unidade, onde nós vivemos unidos, o Senhor fica tão alegre, sabe o que Ele faz? Que Ele derrama da sua graça, da sua unção. O Senhor ordena ali a sua vida, e a vida para sempre. Então, quando vivemos em unidade, queridos, o Senhor então fica tão alegre, como alguém disse, o Ben Henrique disse que quando nós vivemos em unidade, e falamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fico tão alegre o Senhor, que Ele se derrama em unção sobre nós. O Senhor ordena ali a sua bênção e a vida para sempre. Queremos assim viver, queridos? Que vivamos assim. Vamos, como salmista também, suspirar. Ó, como é bom e agradável viver, meus irmãos. Vamos suspirar para estar reunindo da igreja. Suspirar para estar no discipulado, grupo caseiro. Suspirar para nós realmente vivermos essa unidade que o Senhor quer que nós vivamos. Uns aos outros, juntos. E vivendo as mutualidades da vida do corpo de Cristo. Certa vez nós estávamos no presbitério. E eu estava orando, descrevendo Salmo 133. O Ion teve uma visão. A visão que ele viu é que essa unção sobre Arão, essa unção sacerdotal, e aqui ele estava tendo uma visão, não só de Arão, mas está tendo uma visão de Cristo e o corpo de Cristo. E ele via a unção do cabeça a Cristo descendo sobre o corpo. À medida que eu orava Salmo 133, ele via essa unção descendo. Irmãos, nós vamos viver essa unidade, amém? Vamos suspirar. E que nós vivamos essa unidade do bom, mas do agradável. Ter o prazer, ter a alegria, estamos juntos. Por isso nós estamos aqui hoje juntos também. Em João 17... nós temos uma oração pela unidade. Jesus orou por si, orou pelos 12 e orou, queridos, também por nós. Sabe por que Jesus orou por nós? Porque sabia que lutas viriam, sabia que divisões iam acontecer. O Senhor sempre se adianta, né? Mas no colégio apostólico, ali já havia divisões.
Eles queriam disputar quem era o maior entre eles. Mas, queridos, o Senhor então orou. Ele orou para que nós sejamos um. Ele orou para que nós não vivamos em divisões uns com os outros. O Senhor orou para que nós realmente vivamos em unidade uns com os outros. O Pai ouviu a oração do Filho, a oração sacerdotal, nós sabemos disso. E Ele então, Jesus então morreu, ressuscitou, enviou do seu Espírito para habitar em nós e para então nos levar realmente a viver nessa unidade. O Pai e o Filho com o Espírito Santo. Então, queridos, pela obra da cruz, nós já fomos reconciliados pelo sangue derramado. E que nos leva a viver em unidade. E agora, interessante que no versículo 23, tem uma palavra que muitas vezes nós não comentamos. Diz aqui de sermos aperfeiçoados na unidade. Sabe o que significa ser aperfeiçoado na unidade? E aqui podemos ver a obra do Espírito Santo. É que o Espírito quer nos levar a viver como o Pai e o Filho vivem. Nessa unidade, nessa honra de amor uns com os outros. O amor compartilhado um ao outro. O Senhor quer que nós vivamos assim com o Pai e o Filho. Esse é o padrão. Ele é alto? Sim, mas o Pai enviou o seu Espírito Santo que habita em nós para nós vivermos realmente nesta unidade. E por falar em oração, David Wong Cho diz uma frase que a oração é a chave do avivamento. E a maior expressão do avivamento, sabe qual é, irmãos? A maior expressão do avivamento é quando nós vivemos em unidade. Assim, o Senhor quer que nós vivamos. Devemos aspirar pela unidade. Devemos orar pela unidade. Mas, acima de tudo, o Senhor quer que nós sejamos, sabe o quê? Resposta à unidade. E aqui nós lemos em Atos 4, que aconteceu num momento difícil, que a igreja estava sendo perseguida, e o Senhor usa as dificuldades para nos trazer para próximo dele mesmo, e eles oraram, mas não para o Senhor descer juízo sobre seus inimigos. Eles oraram para ter intrepidez para pregar o Evangelho. Quando assim eles oraram, diz que tremeu o lugar, e é dito que quando ali aconteceu de tremer aquele lugar, não era um terremoto, vamos dizer que ia destruir tudo ali, mas foi um terremoto do Espírito Santo. Significa que o Pai se agradou desta oração que os discípulos fizeram. E aconteceu então que quando a igreja orou unida, houve um grande avivamento. Porque daí eles começaram a pregar o Evangelho. E olha o avivamento. Que diz que da multidão dos que creram, era um coração alma. Uma multidão foi alcançada. E eles passaram a viver então em unidade. Queridos, que nós possamos viver assim. Suspirar pela unidade. Orar pela unidade. Acima de tudo, ser resposta à unidade. Quantos querem viver assim? Amém? Eu quero aqui trazer uma ilustração, aqui com muito respeito às irmãs. Eu quero falar sobre, vou usar aqui um exemplo do pirê, né? Aliás, irmãs, é pirê ou é purê? Quem disse que é pirê? Levante a mão. Um ou outro. Quem disse que é purê? Tá? E outros não dizem nada. Só come. Um prato para hoje, ó. Hein? Pirê. Queria o seguinte, eu não quero criar divisão com os irmãos. Eu já estou criando uma divisão. Eu, Rogério, estou criando divisão aqui. Não, né? Mas, irmãos, sabe qual é o certo? Os dois. Aqui estamos universitários. Pirê ou purê? É que... Tá, não vou explicar isso aí, né? Então, não há divisão. O importante é fazer esse pirê e comer logo, né? Mas, queridos, eu quero aqui, né, com a licença das irmãs, comece a fazer o pirê. Então, a gente vai comprar as batatas, né? Vai lavar as batatas e
Olha outro. E descascar as batatas. Desculpe, eu para Masterchef não dou certo. Tá, agora já é um pirê? Não é um pirê, são batatas compradas, batatas lavadas e batatas descascadas. Não parou aí. O que fazer, pois? Hã? Não entendi nada. Eu tenho uma colinha aqui, ó. Aí, nós vamos furar a batatinha, tirar aqueles olhinhos pretinhos, não tem? E depois nós vamos o quê? Cortá-las. Já é um pirê? Não, me ajude. São batatas compradas, batatas lavadas, batatas cortadas, esburacadas e cortadas, tá bem. Mas não pirê. Não chegou ainda, não chegou. Vão me cozer agora. Não. Mas, queridos, eu quero ilustrar aqui, né, uma faquinha, aquela que tira os olhinhos pretos da batata. Eu quero trazer nos relacionamentos. A nossa esposa tem uma habilidade, né, que tem aquela faquinha, né, vai lá naqueles os olhinhos pretinhos e tira, cavoca ali, né? Já o homem já vai com o facão. Não, tem que ser a faquinha mesmo. Mas o homem também. Então, o que acontece? A nossa esposa, ela conhece bem o seu marido, né? Seu esposo aqui tem que tratar, falar. Agora, é uma auxiliadora idônea, né? Então, ela sabe usar aquela faquinha, né? Quando tu vê, a faquinha já pegou, né? Mas o maridão também, né? Teve um marido que se queixou para o pastor da sua esposa. E disse assim, pastor, eu quero me queixar da minha esposa. Mas o que está acontecendo? Não, é o seguinte, a minha esposa, eu acho que tem um dom da exortação. Ela me exorta de manhã, de tarde e de noite. Não, ele exagerou, né? Agora, também de um lado, nós temos uma reclamação também, que diz assim, eu e meu marido não brigamos, né? Aliás, quando não brigamos muito, mas como brigamos, o meu marido briga educadamente. Ele fala baixinho e educado. Mas, queridos, são os relacionamentos de casa que o senhor vai tratando, vai fazendo. Eu vou contar uma aqui, já meio antiga, né? Mas é antiga, tá? Então, nós éramos casados não há muito tempo. E eu digo que o casal não briga assim, né? Falando alto, discutindo, né? Mas tem aquela rusguinha, sabe? Aquelas coisinhas, assim acontece, né? Ou houve uma coisa da esposa e faz uma carinha assim, tipo, não gostou. Aí a esposa também já não gostou também. Aquelas coisinhas assim, sabe? Rusguinhas, sabe? Não é rasgões, tá? Aí o que aconteceu? Aconteceu que eu acelerei, não me lembro mais o que aconteceu, alguns anos. E que deu uma turbulência entre nós. E eu estava ali pela cozinha, daí ela foi para o quarto, né? E eu ali, agora, então vamos lá para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, o baixo estava aceso, né? E aí eu estava deitada, né? Olhando para cima, assim. E eu cheguei, né? Sentei na cama e falei para ela assim, ora. E ela disse assim, não, ora tu. Tu que sempre ora antes de dormir. E o Senhor falou para mim assim, ela tem razão. E tu tem que pedir perdão para ele. Quase eu disse para o Senhor assim, até tu, Senhor. Já tenho minha esposa. Não cheguei até. Mas eu pedi perdão para ela, né? Foi tudo rapidinho. Aí quando eu pedi perdão, então oramos, né? E a noite foi maravilhosa. Bom, prosseguindo. Mas, queridos, por fim as batatas têm que ser o quê? Cozidas. E depois amassadas. Terminou? Não. Aí vem o quê? Os temperos, né? Aí tem o sal da terra, é tempero de crente. Sal da terra e pimenta do reino. Então eu quero deixar para as irmãs aqui, né? Hoje o menu, né? Agora a pergunta é a seguinte, vamos voltar. O que eu quero dizer, como diz o Zezinho, o que eu quero dizer com isso? Uma boa pergunta, né? Quer dizer o seguinte, onde é que estão as batatas? Não tem. Elas se perderam ali no meio do pirê. Estão no pirê. Né? Não tem uma batata só aparecendo. Né? Não tem mais a batata dizendo, olha eu aqui. Não. Está dizendo agora, olha eu com os outros aqui. Então está no meio do pirê.
Queridos, no corpo de Cristo também. Né? Corpo de Cristo também. Corpo de Cristo, nós não dizemos, olha, eu aqui só. Mas vai dizer o quê? Olha, nós aqui. Nós morremos com Cristo. Para o quê? Para uma vida individual, dividida, egoísta, egocêntrica. Para não viver mais assim. Nós éramos assim. O Nilcinho falava que o meu eu nunca me reprova. O meu sempre me elogia. Isso é o perigo, né? Quando nós ouvimos só nós e não ouvimos o quê? Os outros. Então, e tem uma frase do André Murray que eu gosto, não sei se eu falei certo, André Murray, é isso, não? É um milagre, eu falo em inglês, né? Mas que diz assim, ó, o quanto que nós temos do egoísmo é que nós temos do anjo caído. O quanto que nós temos de humildade que nós temos do Cordeiro de Deus. Misericórdia, né, irmãos? Oramos por misericórdia. Agora nós vivemos em quem? Em Cristo. Quando comentava Moisés, né, Rogério dizia, o Moisés perguntava para mim, como é que tu está, João Nelson? Ah, estou bem. Não está muito fácil. Eu disse, não, João Nelson, tem que dizer, estou em Cristo. É um bom cumprimento, né, irmãos? Alguns já dizem isso. Como tu estás? Estou em Cristo. Queridos, como é que é a vida em Cristo? Para nós vivemos em unidade, agora temos vida em Cristo, parecemos como Ele. Ó, como diz Jesus, Ele diz dele, manso e humilde. Nenhum homem pode falar isso de si. Só Jesus. Mas, queridos, onde é que está Jesus hoje? Vive em nós, né? Com Jesus podemos aprender pelo Espírito Santo que habita em nós. Sermos mansos e humildes, pedir perdão. Eu me lembro de um batismo, o senhor que eu levei a Cristo. Estava eu, ele e a esposa. E ele saiu da água, porque foi um momento ali, foi essa situação que se apresentou. Então, batizamos. Ele pediu batismo, eu batizei na casa dele mesmo, tinha uma piscina. E ele saiu das águas, olhou para a esposa e disse assim, eu te amo. Que coisa linda, né? E ela pensou assim, ó, meu marido se converteu mesmo. Né? É como aquele jovem, né? Nós chega em casa e diz, me converti. E o pai e a mãe olham assim, ó. Tá bem. Mas um dia o guri está correndo, sai para trabalhar, arruma a cama. Né? E aí vai ao seu trabalho e tal, e diz para mim, mãe, eu falei aquela hora que eu tinha me convertido, dias atrás. Aí a mãe disse assim, agora eu queria se converteu. Arrumou o seu quarto. Queridos, as pessoas querem ver essa vida de Cristo na nossa vida. O Senhor quer que nós vivamos uma vida, sabe o quê? Mansa, humilde, uma vida quebrantada, uma vida que perdoa. Se na Bíblia tem amor, perdão, reconciliação, é que nós precisamos. Né? O Senhor sempre está nos levando a ser, pelo Espírito Santo, a imagem e a semelhança de Jesus, para vivermos realmente em unidade. A gente vê quando o Evangelho entra numa casa, toda uma casa muda, começa a viver essa nova vida. E eu queria aqui ver onde é que se expressa a unidade. Então, a essência é o seguinte, para nós vivermos unidade, queridos, não é dizer assim, eu queria viver unidade com meu irmão. Não, antes tem que pensar o seguinte, ter essa revelação, que nós já sabemos. Nós temos que viver unidade com o Senhor. Vem dele essa unidade. Viver nele pelo Espírito Santo que habita em nós. Aí o Senhor, pelo Espírito Santo, ele vai transformando a nossa vida e vai transformando nossos relacionamentos. Amém, queridos? Tudo vem dele. Se tu vai direto para as coisas que tem que fazer, tu pode não ir muito adiante. Mas quando tu vai para o Senhor primeiro e deixa o Espírito Santo tocar na tua vida, transformar a tua vida, então tu vai poder viver essa unidade. E essa unidade começa onde? Já estou dizendo aqui, começa em casa. Começa no nosso lar, com a esposa, com os filhos. Ali começa a unidade, ali tem que expressar a unidade. Queridos, como é lindo nós ver uma família vivendo assim, unida,
vivendo em unidade. Como é, ver uma igreja, querido, onde tem várias famílias assim vivendo. Esse é o testemunho. Aqui nos batismos que nós vimos, né? Famílias se convertendo. Pessoas vindo aqui, entregando a vida a Cristo, se batizando. Por quê? Porque viram Cristo operando na casa delas. Então a unidade, queridos, começa em casa. Na vida da igreja, é em casa que começa essa vida de unidade. Nós temos a nossa Bíblia aqui. Sabia que os que antes de converter a Cristo, eles têm uma Bíblia? A Bíblia somos nós. Eles querem ver a Bíblia em nós. Querem ver as cartas de Cristo. Eles querem ver a carta de Cristo escrita em nós. É isso que eles querem ver. Então, eles vão ter esse testemunho na nossa vida. O Senhor então começa, queridos, em casa. Coisa linda quando o marido ama a sua esposa ama o seu marido, os filhos amam seus pais, quando realmente há essa vida de unidade. Mas essa vida, queridos, também, de unidade, vai para a igreja, vai para os relacionamentos, vai para a congregação, que nós, aqui, que nós participamos, daquela comunhão mais estreita, mais perto, na congregação que nós participamos. Viver essa unidade, onde é que tem muitas famílias. E não para aí. Eu sempre tive essa carga. Eu sempre, quando vou orar pela igreja, a nossa congregação, que nós pertencemos, eu nunca boto um ponto aí. Eu digo, Senhor, e também oro pela igreja que está na cidade. Sempre orei assim. Sabe por quê, querido? Nós temos muitos irmãos e muitas irmãs, é verdade? Então nós temos que orar também pela igreja que está na cidade. Eu quero trazer aqui um exemplo para os irmãos, que essa unidade que estamos vivendo em Porto Alegre, com as outras congregações, nunca tínhamos vivido antes. O senhor Lavinho um dia disse numa reunião, que nós estamos vivendo um momento da igreja em Porto Alegre, como nunca antes vivemos, queridos. Nós temos vários encontros no mês, eu não vou citar aqui. Temos até um café, eu vou citar assim, tá, mas tem vários encontros. Tem um café de casais dos pastores da cidade, que diz até retiro. Teve em Gramado e Bento Gonçalves. Olha o que você está fazendo, querido. E isso nasceu muito forte, sabe quando? Foi nas enchentes. Até eu lembro do João Carlos Ortiz, quando escreveu O Discípulo, ele fala de unidade, ele usa um exemplo, que havia uma fazenda e havia pequenos redutos d'água cercados, ou tipo piscinas, e haviam patos de várias raças nessas piscinas, isolados uns dos outros. Aí o que aconteceu? Aí veio a chuva, muita água, tipo Porto Alegre, a água foi crescendo, e aí pegou onde estavam esses patos, esses redutos d'água, e os patos que não se relacionavam antes, se viam, a água subiu e eles se misturaram. Eu usei esse exemplo no encontro de pastores aqui, foi o que aconteceu em Porto Alegre, né? Então estamos vivendo essa alegria de termos e viver em unidade com os nossos irmãos. Isso é avivamento. O Senhor está falando. Isso é derramado do Espírito Santo. Isso é aquilo que o Senhor suspirou, orou, e estamos sendo resposta de viver em unidade. O que os irmãos dizem? Amém. E também no interior, né, Rogério? Tem a cidade de Cruz Alta, onde nós começamos a ter alguns relacionamentos. Nós tínhamos, muitos anos atrás, depois de um tempo, nós não estávamos andando, e um dos pastores ali disse, se levar 14 anos, daqui a 14 anos, que nós vamos começar a voltar a andar com Porto Alegre, a gente espera os 14 anos. Passaram quantos anos, Rogério? 14 anos, queridos. Nós voltamos a andar com os irmãos de Cruz Alta. Uma bela igreja, muitos casais, jovens, né? Há um avivamento, né? Então nos alegramos muito que o Senhor está fazendo na vida da sua igreja. Aqui em Porto Alegre, no interior, em tantos lugares ali. Queridos, nós devemos suspirar pela unidade.
Devemos orar pela unidade, mas ter resposta de oração. Há uma unção do Espírito Santo acontecendo, como aconteceu no Pentecostes. De repente, o Senhor se derrama e está avivando a sua igreja. Está trazendo a igreja a viver realmente nessa unidade do Espírito, onde havia divisão, separação, dor, mágoa. O Senhor está trazendo, sabe o quê? A alegria de realmente vivermos em unidade. A unção dessa unidade, o Senhor tem trazido no nosso coração. E o Senhor está restaurando a nossa vida em família, vida na congregação, vida na cidade, para realmente nós correspondermos a tudo que o Senhor quer para a sua igreja nesses dias. E aqui nós estamos na ceia do Senhor, queridos. E nós vamos estar lembrando essa unidade que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele, com o Filho, pelo Espírito Santo. Essa unidade junto com a família e junto com a congregação que nós pertencemos e também na cidade. Porque breve o Senhor virá. Amém, queridos? Em breve nós aguardamos Ele. Vamos ficar de pé, vamos orar. Aqui tem família, começa a orar com a tua família, abençoando a tua casa, dizendo, Senhor, sim, eu quero suspirar, quero orar, Senhor, quer ser resposta de unidade, vivendo na minha casa essa unidade, Senhor Deus.